Esta semana Pedro Mexia sente-se lacustre para falar de Lisboa alagada. João Miguel Tavares declara-se esquecido, como Passos, em relação à Tecnoforma, e Ricardo Araújo Pereira confessa-se assanhado. Está reunido o Governo Sombra. Então, viva, sejam bem-vindos. Na altura em que o PS está prestes a decidir o António que quer ter a dirigi-lo, mais adiante vamos falar disso, e do último frente a frente entre Costa e Seguro. Vamos falar também das explicações de Passos Coelho no Parlamento em relação ao caso em torno do recebimento ou não de verbas da Tecnoforma. Antes, porém, o Ricardo Araújo Pereira quer o cargo de Ministro das Desculpas. Tem algum mea-culpa a fazer, Ricardo Araújo Pereira? Tenho um. Que é, peço desculpa por trazer este tema, uma vez que já tinha sido abordado na semana passada. Mas é tão bom, tão bom. É mesmo ótimo. Quer refletir sobre o papel do pedido de desculpas em política. Exato. Há aí intensidade ensaística por trás dessa vontade de voltar ao tema. Porque saiu um livro que se chama Sorry About That, que significa Primaveras Românticas, que justamente debate o uso da desculpa em política. É um livro que é escrito mesmo por um autor e o livro conclui... Uma das conclusões do livro é que quando se faz uma destas desculpas públicas, a intenção não é, digamos... de facto, exprimir genuíno remorso. Há mesmo esse livro. Agora fiquei baralhado. Existe esse livro, chama-se Sorry About That. Bom livro. Não é só o professor Marcelo que recomendo. livros. Monografias de conselhos remotos. No outro dia, o Marcelo, não sei se viram isto, eu adorei. A dúvida do Carlos surgiu porque tu disseste que era um livro de um autor. De um autor, sim. Se calhar devia ter sido mais específico, não? Para a bibliografia, há pessoas que tomam nota quando nos estão a ouvir. Eu não sei se vocês viram isto no outro dia. O Marcelo, no outro dia, pegou num calhamaço, mas um livro, um álbum magnífico e grossíssimo. E disse, aqui está o primeiro livro sobre caminhos de ferro em Portugal, da Comissão Portuguesa do Caminho de Ferro. Era uma coisa assim, uma organização. Toma lá que eu não quero que te falte. Descobri... Vês Sorry About That. The Language of Public Apology. E podes tentar ler o nome do autor agora. Que é um senhor chamado Edwin L. Batistella. Toda a gente sabia que era Edwin Batistella. Isto é tecnicamente product placement. Mas... Sim, Batistella, tu Portanto, a questão não é fazer, não é exprimir genuíno remorso. É remorso. Remorso é fazer com que o erro desapareça o mais depressa possível. Isto é a propósito dos pedidos de desculpas do Ministro da Educação e da Ministra da Justiça. É como as crianças, as minhas filhas fazem isso muitas vezes. Tu já estou a usar outra vez, desculpa. Elas já sabem aquilo. Ele cala-se assim, ele assim cala-se. E agora, eu sou a favor da introdução na política, não só das desculpas, mas de toda uma educação. Por exemplo, dê-me os seus impostos, se faz favor. Vou ficar com metade da sua pensão, obrigado. E, portanto, eu creio que isso pode melhorar muito a nossa vida se... Então estás a aplaudir os governantes. Estou a aplaudir. Erros crassos, gatonagem, mas com educação. É isso que eu recomendo. Já é um passo, atenção, porque no os anterior... pedidos de desculpas da Ministra da Justiça e do Ministro da Educação são da mesma natureza ou vê naturezas diferentes e... Eu, na semana passada, tentei desempatar, no sentido que me parecia que o Sítios, embora fosse algo mais grave, era um bocadinho mais compreensível, porque já sabia que o sistema tinha problemas. Mas depois de eu ouvir as descrições de juristas durante esta semana, começo a ter altas dúvidas. E a situação dos professores também não está resolvida. Ora, são dois erros gravíssimos, que nem sequer surgem propriamente no início de mandato, eles já lá estão há imenso tempo e ainda por cima são ministros com um ar muito altivo, o que torna a coisa ainda mais irritante no pedido de desculpas. É muita incompetência e provavelmente devia haver cabeças a rolar. Faz sentido assumir responsabilidades políticas, pedir desculpas e não haver
depois consequências políticas, Pedro Mexia? Devia-se definir o que quer dizer responsabilidades políticas. Lembro-me, por exemplo, que o ministro Jorge Coelho, que era ministro responsabilidades políticas, supostamente... das obras públicas, quando caiu a ponte entre os rios, demitiu-se nessa noite. E depois foi... Não, isto teve um período grande a penar, a expiar essa culpa, sendo um grande CEO na Mota em Gil. Para expiar as culpas foi construir novas pontes, com segurança, excelentes autoestradas. O castigo foi abandonar o governo, onde recebia um pequeno salário, e foi ganhar um balúrdio para o setor privado. O que eu acho é que a responsabilidade política, em geral, significa que quando há um desastre, o ministro, mesmo que não tenha juridicamente nenhuma responsabilidade, mesmo que não tenha dado ordens diretas, toma a responsabilidade política, ou seja, demite-se. Quando não se tira nenhuma consequência e se diz que se assume a responsabilidade política, não se percebe onde é que está a responsabilidade política. O caso dos sítios lembrou-me um sketch de um famoso grupo de comediantes, que é sobre aquele senhor que inventa um mail, mas ainda não existe internet. E que mandava os mails, mas como não havia internet, o mail não ia para lado nenhum. E não sei se estás recordado dessa... Mas somos nós, não faço a mínima ideia do que é que estás a falar. Ricardo, olha, isso é giro. Isso é engraçado, estava a tomar nota e tudo. É o senhor que inventa um mail, mas não há, antes da internet ser inventada. E, portanto, o mail não vai para lado nenhum. Já sei quem é, já sei. Pronto. Já sei. E eu acho que os sítios é um bocadinho isso que aconteceu. É evidente que uma migração de dados daquela proporção... Esses gajos estão engraçados. Uma migração de dados daquela proporção seria sempre altamente problemática e, portanto, E acontece nestas coisas que depois há sempre alguém, há sempre um pobre adjunto, chefe de gabinete ou coisa do género que se demite e que na verdade, a responsabilidade política é sempre de um subordinado. Isso é um pouco esquisito. Mas eu, como tive uma educação católica, para mim o pedido de desculpa é algo que está ligado sempre ao arrependimento e ao firme propósito de emenda. São as três. Muito bem. E aos três Pai Nosso e três Ave Maria. Isso em política tem imenso cabimento. Pronto, portanto, todo o processo da reconciliação, digamos assim... Iniciou-se agora o período de expiação. Achas que não há firme propósito de emenda? E sobretudo não há três Pai Nosso e Ave Maria. Pois não, isso qual é na intimidade. Qual é a penitência? Há uma penitência. Sim, tem de haver. Supostamente, não é? Fica para o jornalismo de investigação Exatamente. apurar. Está entregue o Ministério das Desculpas ao Ricardo Araújo Pereira. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser Ministro da Salsicha Educativa. Com arroz ou batatas fritas, João Miguel Tavares? Com batatas fritas e eu vim estrelado ali para a molhinga. Estamos a falar de quê? Eu acho que nós temos imagens daquilo que estamos a falar. Então vamos vê-las. A salsicha educativa. Sabemos melhor do que ninguém que aumentar a chamada salsicha educativa não é a mesma coisa que ter um bom resultado educativo. Cá está a salsicha educativa na boca do Primeiro-Ministro. Isto foi na abertura do ano escolar. Sim. Era inevitável. Sim. Do que ele está a falar? Eu não sei bem do que é que ele está a falar. Eu acho que a tese dele não é por a salsicha ser maior que necessariamente sabe melhor. Mas metáforas com salsichas da vida pública. Mas a salsicha faz parte das gorduras do Estado, não? Não sei. Aliás, eu trouxe isto para aqui. Usar a mesma frase. Aumentar e salsicha. Por exemplo, pode ser uma regra. Mas ouça, eu trouxe isto para aqui. Realmente é só porque tenho em grande consideração intelectual os meus colegas de painel. E era exatamente para fazer essa pergunta. O que é que ele está a falar? Eu queria só mostrar a salsicha de Pedro Passos Coelho. O que dizer da imagética do Primeiro-Ministro, Sr. Poeta? O que é que ele está a dizer? Isto era sobre o quê? Foi na mesma semana em que ele, aliás, nesta audição parlamentar... Há uma audição parlamentar? Não, como é que se chama isso? Na sessão de perguntas e respostas. Ele falou de striptease. Vamos falar disso mais adiante. Fiscal, portanto... Há claramente... Isso é um spoiler. Não, mas há claramente uma preocupação... temática, vamos dizer, na cabeça do Sr. Primeiro-Ministro, provavelmente... eu acho que ele queria dizer o bolo. O bolo? Sim, no sentido de... O bolo. O Expresso fez um trabalho sobre isso e foi à procura de onde é que vinha a salsicha. Ele foi até Marx. Não, mas ele diz como se Parece diz. que havia uma fábrica de salsichas. Ele diz a chamada. A chamada. Quem é que chama? É isso? A questão é essa. Mas já reparam que ele, ao contrário de mim, que digo salsicha, sou mal educado, ele diz salsicha. Vá lá. Isso é bem. Mas eu não percebo...
de facto, aquela formulação, a chamada salsicha educativa, como se já toda... Eu penso, mas eu seria o único que nunca ouvi falar na salsicha educativa. O que é isto? A chamada... Ele tem que perceber que não basta dizer a chamada... Isto o que é que fez? Isto engrossou muito o meu salpicão da perplexidade. Porque o chamado, não é? O chamado salpicão da perplexidade. Porque eu nunca tinha ouvido falar em salsicha educativa e não basta dizer o chamado antes para dizer isto é uma coisa que se diz. Não... E consegue imaginar Passos de Coelho a propor outras metáforas igualmente nutritivas para tratar de temas políticos candentes, Ricardo? Não me ocorre nenhuma, eu não sou forte. Neste momento vivemos imersos em metáforas. O Costa quer a fisioterapia, este quer salsicha. Agora, fez-me lembrar uma vez um presidiário. A fisioterapia é mais saudável. É mais saudável do que a salsicha, mas... Enfim, uma vez um presidiário entrevistado para a televisão, a repórter perguntou: os senhores vão a casa? E diz o presidiário: minha senhora, às vezes vamos no chamado Natal e também não faz sentido, porque não é o chamado Natal, é Natal. Agora, a chamada salsicha educativa também não vai lá nenhum. Pronto, está atribuída a salsicha educativa, fica para o João Miguel Tavares. Agora o Pedro Mexia quer ser Ministro das Funções Diferenciadas. Para que efeito, Pedro Mexia? Para efeito de comentar esta maneira eufemística com que o Bloco anunciou que a liderança bicéfala não funciona. Basicamente, foi basicamente o que eles disseram, dizendo que João Semedo e Catarina Martins têm personalidades diferentes, o que costuma acontecer com pessoas diferentes, é uma coisa que acontece com frequência, e que, portanto, vão dar-lhes atribuições diferentes, funções diferenciadas, o que, noutro partido, poderia sugerir uma linguagem sexista, porque há uns homens vão fazer umas coisas, um vai às compras e o outro lava a louça. Mas não, parece que não é disso que se trata. Trata-se, de facto, que a liderança bicéfala tem um problema de... Bicefalia. Além do problema da bicefalia, tem o problema da disparidade, quer de notoriedade, quer de eficácia, etc., dos líderes. E o Daniel Oliveira, quando que depois saiu do Bloco, como se sabe, mas quando veio a esta hipótese da liderança bicéfala, ou esta solução da liderança bicéfala, que aliás existe noutros partidos verdes, etc., na Europa, fazia esta pergunta: se o senhor for um jornalista e puder escolher, quem é que escolhe? Ele diz: é evidente que qualquer jornalista vai escolher João Semedo. Não é por ser um homem e a Catarina Martins ser mulher. Isso é absurdo, não é esse todo o critério. Se fosse Ana Drago, que já não está lá também, enfim, parece que agora temos que fazer sempre essas, os ex, mas se fosse Ana Drago e um senhor qualquer, as pessoas preferiam falar com a Ana Drago. Ou seja, há uma pessoa ali que é notoriamente... que passa melhor, é mais peso político, que tem, aliás, como eles próprios dizem, aquela formulação que eles fazem de que um diz as coisas na cara, que é a Catarina Martins, diz as coisas na cara e a outra é a pessoa a quem nós compramos um carro usado, ou seja, eles próprios têm a noção de que, em termos de imagem do partido, são duas visões completamente diferentes. Mas não podes dizer que eles tenham desentendido. A justiça seja feita à bicefalia, porque não houve nenhum desentendimento público entre eles, não houve tricas, nada. E nesse aspecto isso é admirável. Até porque, caramba, o Bloco já tem tido tantas tricas e cisões. Imagina uma coisa destas no PSD, ou não sei, é impensável. Por isso mesmo não, porque justamente os que ficaram foram os unionistas, os leais ao núcleo duro. Portanto, na verdade, todas as tendências à sua adesão esquerda e à sua adesão direita do Bloco foram saindo ou foram se afastando. Se nós pensamos os nomes que marcaram o Bloco nos últimos 10 anos, quase todos, alguns mais notórios, se foram afastando. E, portanto, neste momento aquilo é um grupo cada vez mais reduzido, e quando vemos sondagens para as europeias, para as legislativas, que ainda faltam, mas em que vemos o Marinho Pinto, vemos o Livre, vemos, etc., a morder os calcanhares ou, em alguns casos, a ultrapassar largamente o Bloco,
Sabemos que aquilo é complicado. E, portanto, este é um reconhecimento eufemístico de que aquela solução não é uma boa... Uma coisa é a solução da paridade nos deputados, de ter um número... Isso é uma coisa, mas esta paridade artificial, porque é artificial a relevância das figuras em causa, não é uma boa ideia para o Bloco. E o Bloco acabou de reconhecer esta semana que não é uma boa ideia. Esta ideia... É uma frase de um dirigente do Bloco citada pelo público, aqui o Pedro já fez referência. Catarina Martins tem como característica o conseguir dizer na cara de quem quer que seja o que há para dizer e de que João Semedo é o dirigente a quem se compraria um carro em segunda mão. Parece-lhe que é uma boa descrição? Eu acho. São as funções de cada um? Eu acho uma excelente descrição mesmo. Acho e uma o que é que isso, ótima em descrição termos deles os dois. práticos, em termos de liderança, pode indiciar quanto às funções diferenciadas que eles virão a ter? Pode haver agora um problema muito pragmático, que é, nós daqui a nada estamos em legislativas, eles também não podem ir aos parzinho a saber quem é que vai ser o futuro Primeiro-Ministro ou para quem é que é candidato quem é que vai aos a um Primeiro-Ministro, quem é que vai aos debates, tudo isso, não é? E, portanto, aí, se calhar, alguma clareza em termos de liderança valeria a pena. Agora, o problema do Bloco está longe de ser isso. A solução funcionou, a meu ver, muito melhor do que seria de esperar. O problema do Bloco é que, como o Pedro disse, há cada vez mais pessoas a sair, há pessoas de peso a sair e, portanto, o Bloco não encontrou o seu nicho de mercado, verdadeiramente, não é? Utilizando uma linguagem muito capitalista. O José Sócrates, como todos sabemos, levou-lhes todas as causas fraturantes. O Bloco cometeu, ainda no tempo de Louçã, erros, sim, tens a adoção e tal, mas é tudo muito softzinho. E o piropo? Sim, e o piropo, exato, o piropo. Já estamos ao nível do piropo, não é? A causa fraturante já está ao nível do piropo. Todas as outras, Sócrates palmou-as para ele, não é? E, portanto, o que ficou era, de repente, existir uma esquerda que tivesse vontade de meter as mãos na massa. Quando o Louçã cometeu aquele erro, a meu ver, trágico, não se quer aparecer nas negociações com a Troika, eu acho que isso foi uma machadada enorme e muitas pessoas tinham a esperança que eles um dia não fossem apenas um partido de protesto, como o PCP. Que funções diferenciadas é que atribuiria a João Semedo e a Catarina Martins? Ricardo Araújo Pereira. Estas funções de dizer tudo na cara e pessoa a quem se compra um carro em segunda mão servem aquele núcleo de eleitores do Bloco de Esquerda que precisam de alguém que diga ao Primeiro-Ministro que ele falta à verdade e querem um Fiat Punto de 2005. Tirando esses eleitores, se calhar a representação... Eu, pessoalmente, e já tive a oportunidade de dizer isso ao próprio João Semedo, considero que a liderança bicéfala não funciona. E sei por experiência, porque em minha casa nós temos uma liderança bicéfala, também é entre homem e mulher. Sim, tem funções diferenciadas? Temos funções diferenciadas, sendo que eu não mantenho nada. Basicamente é isto. É sempre o que acontece com um homem e uma mulher. Liderança doméstica. Certo, mas um homem e uma mulher põem-se na... E, aliás, vê-se por esta descrição. Ela diz coisas na cara e ele é bom rapaz. Está ao nível de falar de economia, falando da economia doméstica. Mas uma vez... Tu também és assim, não é? A tua mulher diz-te coisas na cara e tu és bom rapaz. Exato. E aproveito para fazer outra citação. Aquele bocado citou o Salazar. Uma boa chefe de família também. Não, mas não vou citar Salazar, mas vou citar alguém no mesmo patamar, que é Kim Barreiros. Que, uma vez, a propósito das suas limitações a tocar acordeão, disse: Eu a tocar concertina sou muito bom rapaz. E esta definição de João Semedo é ofensiva por causa disso, que é... Não, o João Semedo, como político, é um tipo simpático. E, portanto... Não, mas tem a ver com uma certa imagem mais consensualista ou mais radical que se quer dar do Bloco. O João Semedo é uma pessoa... E faz diferença em termos políticos, de facto. Não, o João Semedo é uma pessoa que não causa anticorpos nos outros partidos. Não estou a dizer que Catarina Martins cause particularmente, mas estou a dizer que é muito diferente o tipo de líder que se quer. Há pessoas que, pelas suas ideias, pela facção a que pertencem ou pela sua personalidade, são pessoas que fazem pontos, são pessoas que as outras pessoas ouvem, e há outras pessoas em que as pessoas mudam de canal. E é uma escolha. Mas depois ele fica muito parecido a Jerónimo de Sousa, não é? Esse é o problema. Pedro Mexia fica Ministro das Funções Diferenciadas. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco, o último frente a frente dos Antónios. Agora, antes disso, antes de falarmos das primárias do PS que se decidem este domingo, o João Miguel Tavares sente-se esquecido. Será excesso de queijo?
João Miguel Tavares? Não, é excesso de tecnoforma, que é aquilo onde nós andamos mergulhados há mais de uma semana. Do esquecimento de Pedro Passos Coelho, que durante uma semana eu pensei, francamente, que ele padecia de Alzheimer. Era a única justificação possível para uma série de desculpas completamente atrapalhadas que eu acho que eliminaram definitivamente a sua credibilidade moral, que era uma peça bastante importante no seu currículo, não é? Porque as pessoas podiam dizer eu discordo disto, discordo daquilo, mas ele era visto pela maior parte das pessoas como uma pessoa impoluta e ele saiu-se pessimamente. Mas ele já disse no Parlamento que não recebeu remunerações nenhumas. Mas convém um bocadinho fazer o histórico da coisa. Ele disse isso ao fim de uma semana, de mais de uma semana deste caso se ter levantado. Portanto, começou por vir a notícia de que ele teria recebido cerca de 5 mil euros por mês. Ele aparentemente começou muito bem, mas depois percebemos que esse bem, afinal, não era bem. Quando ele disse PGR isso que... nunca foi bem. Isso não, só se foi bem para ti. No primeiro momento parecia. Investigue-se. Não. Depois percebeu, ele começou por dizer uma coisa. Escreveu. Fazendo o histórico que eu acho que vale a pena, ele começou por dizer há uma semana, dia 18 de setembro, uma coisa em comunicado, que era que o Primeiro-Ministro colaboraria com o que fossem investigações que achasse necessárias, mas mantinha a convicção de que sempre cumpriu as suas obrigações legais. Logo quando quando uma pessoa diz não que cumpriu as obrigações legais, mas que mantém a convicção de que cumpriu as obrigações legais, tu começas logo a desconfiar, não é? Porque uma coisa é dizer eu não fiz, outra coisa é dizer eu acho que não fiz. O eu acho que não fiz em política significa eu fiz, mas não posso dizer. E foi a partir daí que as pessoas... espero que não se descubra. Não, mas ele disse uma coisa que não é nada comum no discurso político dele e que, mais uma vez, como uma frase das responsabilidades políticas de Paulo Teixeira da Cruz, também não percebemos o que ele quer dizer. Ele utilizou uma expressão sobre tirar as devidas consequências, que é um eufemismo para pedir demissão. E que, portanto, causou ali alguma coisa, causou um alarme, e depois disse também uma coisa que era completamente bizarra, tendo em conta as notícias que estavam em cima da mesa, que era, eu não me consigo lembrar do que é que fiz e do que é que aconteceu há 16, 17, 18 anos. Ora, ninguém... que contrapôs com a, digamos, a perfídia de um ex-mentor, Ângelo Correia, certo, que disse... Eu tenho aqui as minhas declarações todas guardadas para caso de haver, que foi de facto uma maldadezinha. Foi uma rasteira absolutamente... Sim, mas essa rasteira, quer dizer, para a maior parte das pessoas, o que se passou foi que Pedro Passos Coelho, durante uma semana, andou a defender uma coisa que é completamente inconcebível, porque aquilo que estava em cima era uma denúncia anónima, mas que dizia que ele teria recebido 5 mil euros por mês, e 5 mil euros por mês era praticamente o dobro do que ele recebia como deputado no Parlamento. Adicionar isso. Desculpa, Roberto. É que não foi só ele, é que nós vimos, por exemplo, como o secretário da Assembleia da República andou ali perante, ao ser questionado com documentos, andou ali para a frente e para trás até reconhecer... Esse para a frente e para trás, não é para a frente e para trás nenhum, é simplesmente a primeira intervenção do secretário-geral foi para ocultar e para encobrir a posição de Pedro Passos Coelho em relação à exclusividade no Parlamento. Aliás, fica numa posição bastante questionável. Com certeza o senhor já devia ter sido corrido, já se devia ter demitido, se tivesse a mínima vergonha na cara, não é? Não é possível alguém vir dizer ele não pediu nenhum documento de exclusividade. E, de facto, nunca não meteu os papelinhos a dizer exclusividade. Mas há papéis assinados por ele a argumentar que é deputado em exclusividade para ganhar um subsídio de reintegração. Portanto, é aquele senhor Abílio Azevedo Soares está a gozar com a nossa cara e se ele tivesse, acho eu, um mínimo de dignidade e de respeito pelo cargo que ocupa, demitir-se-ia no dia seguinte. E, portanto, há durante uma semana um Primeiro-Ministro que não responde às coisas, que quando responde diz que não se lembra, e depois um senhor do PSD na Assembleia da República a encobri-lo. Quando ele vem uma semana depois para o Parlamento a dizer eu não recebi nada, se recebi alguma coisa foram só despesas de representação, já começa a ser muito difícil de convencer as pessoas. E, portanto, eu acho que ele está francamente em maus lençóis. E, portanto... Aquilo que foi pedido por António José Seguro na sequência disso foi que ele mostrasse as contas. Ao que, diz Passos Coelho, não está cá para fazer striptease. Se de cada vez, senhor deputado, que alguém aparecer com insinuações, eu tiver de fazer, como qualquer dos senhores deputados aqui, o striptease das suas contas bancárias, para deleite dos leitores de jornais, senhor deputado, eu isso não faço. Deleitar-se-ia com o striptease de Passos Coelho, Ricardo Araújo Pereira. Há uma temática que percorre o subconsciente do Primeiro-Ministro. Sim, percorre. Eu tenho... Lamentavelmente, eu não me entusiasmo
com contas bancárias. Gostava muito, porque, enfim... Mas sabes que há muita gente sem ter. É possível que se Eu gostava de ter condições de me entusiasmar. Pois eu também, eu gostava muito. Que o Patinhas ia para o seu cofre. E poria uma nota na cueca do Primeiro-Ministro enquanto ele fazia o striptease das suas contas bancárias. Talvez. E uma dúvida que eu tenho é... Vamos voltar à salsicha. É isso, Quando ele o não primeiro- quer mostrar. Agora é salsicha Atenção, financeira que não quer mostrar. Não fui eu. Quando o Primeiro-Ministro faz striptease das suas contas bancárias e os leitores de jornais que estão deleitados lhe põem, como é tradicional, uma nota no slip. É tradicional, ouviste dizer. Ouvi eu dizer de amigos meus que já foram a espetáculos desses em que primeiros ministros fazem striptease das contas. Essa nota que se põe lá, ele tem de a declarar? Ou é uma nota que ele pode receber? Claramente ajudas de Ou custo. são despesas de representação? Aí está. Vejam como o caso se adensa à medida que vamos avançando, não é? E eu creio que há aqui... Portanto, há vários problemas aqui, não é? Se ele estava em exclusividade, não podia trabalhar na Tecnoforma. Se não estava em exclusividade, não se fosse podia... pro bono. Pro bono. Pois, aí está. Mas aí já lá Não era vamos. bem na Tecnoforma, Não era podia, numa ONG que não ninguém podia, sabe o que é que fazia. não podia pedir a reintegração, como aos presidiários. Se ele estava a trabalhar de graça, isso configura um caso de escravatura que me parece também grave. Quer dizer, o Primeiro-Ministro trabalhar de borla. Mas o Presidente da República também trabalha de borla. Isso é verdade. E a Presidente da Assembleia da República também trabalha Mas de faz borla. um trabalho que de facto não vale nada. E, portanto, Não recebem justifica-se. remuneração Então, pelo trabalho que se o fazem. trabalho não vale nada... E o que o Passos fez pela cooperação? Cooperação, aquela ONG... Foi trabalho árduo. Foi trabalho muito, muito duro. Sendo que depois passou a ser remunerado por ela depois de ser deputado, não é? Porque isso é claro. Ele depois ficou administrador da Tecnoforma, isso é público, aí já seria remunerado. Portanto, ele teve ali, se calhar foi um estágio curricular. Ele teve num estágio curricular não remunerado durante 3 anos e depois começou então a receber por ter mostrado particularmente competente no desempenho das suas funções. Portanto, há ainda uma outra questão, que é saber se ele pode ter recebido dinheiro, mas não o ter declarado e por isso não pagar impostos. O que tecnicamente se chama viver acima das suas possibilidades, não é? Porque... agora, apanhar o Primeiro-Ministro, eles dizem, ele se calhar mentiu. Ele está a mentir desde a campanha eleitoral. Não sei se as pessoas têm estado atentas ao que ele diz. Mas apanhá-lo pelos impostos, este sabor a Al Capone, não sei. Pedro Mexia, o Presidente da República pode vir a ter uma palavra a dizer neste caso, quando se levantam suspeitas sobre um Primeiro-Ministro? Já era a altura de ter uma intervenção em algum caso. Eu gostava muito disso, mas não. Em geral, o Presidente da República aparece uns anos depois a dizer que nos bastidores ele teve conversas que foram importantes para a resolução do caso. Esse é o modus operandi do Presidente. Vamos ler do Presidente no próximo volume Não é roteiros, é Roteiros, sim. Roteiros. Talvez no próximo volume. 14. No próximo volume dos roteiros. Agora, eu acho é que, de facto, esta dilação de explicações, esta de explicações embrulhadas, na verdade, se o Primeiro-Ministro percebe qual é a gravidade desta situação, pode resolvê-la de uma forma muito clara. A maneira como ele foge a esta questão do sigilo bancário, apesar de tudo isto, é uma coisa que tem gravidade suficiente para pôr em causa a credibilidade do Primeiro-Ministro. E, portanto, se há uma maneira fácil e imediata de a resolver, não vale a pena estar com expedientes como remeter aquilo para a PGR quando o processo está aparentemente prescrito e, portanto, não é por aí. Não é dizer que o sigilo bancário é um striptease. Não, é esclarecer. Há uma dúvida séria sobre uma questão de dinheiros respeitante ao Primeiro-Ministro. Deve ser esclarecido por todos os meios de prova possíveis. Não me parece que seja uma coisa abusiva. Eu acho que o sigilo bancário é muito respeitável, mas eu não percebo que o Primeiro-Ministro não entenda como fica fragilizado nesta situação. É uma coisa muito fácil de resolver. Estas coisas têm um rastro de papel, têm um rastro de depósitos, de levantamentos. Vamos ver se há mais papéis. Não, mas em princípio tem um rastro de papel. E, portanto, é uma questão que se não houver mais papéis também pode morrer por aqui, não é? A ideia de dizer não me lembro,
Ok, tudo bem, eu também não me lembro o que fiz há 20 anos. Se ele tivesse dito isto há uma semana, as suspeitas tinham... Se o que ele disse esta sexta-feira tivesse sido dito na sexta-feira passada, sim, a o que parte destas levantou a suspeitas tinha-se questão da desvanecido. crise política foi ele dizer que tirava consequências. Não é só isso, é perceber-se que ele estava Mas a essa empatar. frase foi uma frase que se tornou claramente sintomática da de gravidade que era do uma coisa assunto. grave. Certo, mas o problema é que ele andou. Mas isso acredito que para o grande público possa ter tido esse impacto. Agora, a maior parte das pessoas que Para leem com vocês, jornais... especialistas, talvez não. Para nós, Mas especialistas, nós, percebemos o que grande ele há público- uma semana que estava a arrastar os pés. Porque raio é que ele arrastou os pés durante uma semana? Ele só a única justificação raio, possível Ricardo? é porque ele tinha medo que realmente alguma coisa viesse a público. Eu queria só fazer uma nota final de repúdio pela inclusão de uma atividade nobre como é o striptease neste contexto. Só no mundo que está ao contrário é que um primeiro-ministro diz agora vou fazer um striptease, quando devia ser o contrário. Devia ser as profissionais de striptease a dizer eu não vou agora meter-me em... Exatamente, é isso. Assim seria o mundo como deve ser. Pronto, estamos conversados quanto a esquecimentos. E está na altura de conhecermos a versão lacustre do Pedro Mexia. Veio de galochas, Pedro Mexia? E de submarino, porque, na verdade, o que aconteceu esta semana... O que aconteceu esta semana em Pensava que ias Lisboa... mostrar o teu apêndice. Não vais longe com isso. O que aconteceu esta Tem um semana... apêndice? Mostra lá o Não, deixa apêndice. estar o apêndice. Mostra lá o apêndice. Esta semana choveu em Isto tem Lisboa. que ser esclarecido, senão fica muito O estranho. apêndice é uma canadiana, porque estou inválido. Para os Escorregou, ouvintes da rádio. escorregou a chegar à Avenida da Liberdade por causa daquela terrível enxurrada. Dr. Costa, Isto o é uma senhor tem que vergonha. ser chamado à responsabilidade. Dr. Costa queria acabar com o Se calhar governo. devíamos dizer às pessoas que é este o resultado de um estilo de vida de windsurf e surugas. É aqui que as coisas acabam. Mas Na parte do windsurf ou na parte das surubas? Olá, eu espero que seja na do windsurf, senão estás a fazer as coisas todas erradas. Mas Estás tu a choveu em desprezar o Lisboa, fetichismo de pés. foi a pá. maior chuvada em Lisboa dos últimos 5 anos. E Mas se calhar convém dizer que o teu pé não teve nada a ver com isso. não, o meu pé não teve nada a ver com isso. Eu não vou falar do meu pé. Bom, Porquê? mas houve duas coisas interessantes na sequência desta chuvada e com as consequências já habituais em Lisboa, dos túneis entupidos, das ruas alagadas, nomeadamente na Baixa. Mas houve duas coisas curiosas no que se passou e na reação das autoridades, nomeadamente em relação a isso. Uma foi as pessoas que vieram com o argumento de que, pois estamos neste sítio e chove, que é uma coisa bastante interessante. Isto é uma espécie de negação da civilização. Parece que chove, estamos aqui ao pé do rio, não há nada a fazer. Isso é como dizer que, como se está num sítio onde há possibilidade, risco sísmico grande, não se pode construir edifícios antissísmicos, não se pode ter cuidados, etc. Portanto, é verdade que estamos neste sítio, que temos um rio, e é verdade que chove. Isso é indiscutível. Mas dizer isso como uma espécie de inevitabilidade, não há nada a fazer, não, é absurdo. Aliás, soube-se esta semana, veio nos jornais, que houve, por exemplo, um grupo de trabalho constituído há uns anos na Câmara para tratar da questão do escoamento das águas e das sarjetas e não sei o que mais. Falar de lençóis freáticos. Que foi engavetado. Uma coisa daquelas que aparentemente vem sempre à baila desta. Mas custava 150 milhões, ou 152 milhões, era muito milhão. Parece-me que é uma questão bastante relevante para a vida da cidade. É, sim. Bom, Depende do número de inundações. ponto número 1. O ponto número 2 foi este momento de passa-culpas um bocadinho lamentável. A Câmara de Lisboa a queixar-se do Instituto de Civil, do Meteorologia. Instituto Português do Mar e da Atmosfera, se o alerta devia ter sido amarelo ou laranja. E, de facto, perante uma situação destas, é um bocadinho confrangedor ver estas instituições a passarem culpas umas para as outras, sobretudo porque, quer dizer, qualquer pessoa que seguisse a meteorologia sabia mais ou menos que vinha aí chuva valente. Portanto, depois a própria entidade camarária que acusou essa questão dos alertas recuou, diz, nós não estamos a passar culpas, nós sabíamos que... É um certo desnorte numa questão que faz parte da vida básica de uma cidade. E a maioria dos lisboetas, o que acontece é que, perante esta coisa o que se ouve é, pronto, isto chove, é assim, sempre que chove é assim. Portanto, é uma espécie de fatalismo, o fatalismo da enxurrada,
Chove é assim. Ora, isso não é assim. Há maneiras de quebrar esta fatalidade do chove, mas é assim. Não é? Nesta situação, quem é que meteu água? Ricardo Araújo Pereira? Julgo que foram as pessoas... Choveu lá na tua casa? Não, por acaso não. Julgo que foram as pessoas que disseram que isto prejudicava as ambições de António Costa. Porque isso é uma meia-verdade. Talvez para Primeiro-Ministro. Para Presidente da Câmara de Veneza, está na pole position neste momento. Atenção, a última vez que Lisboa foi fortemente alagada, o senhor responsável pelo que se seguiu tem uma estátua com um leão, ali numa praça bastante importante. E, portanto, é possível que a mesma coisa aconteça a António Costa. Posso recomendar um livro? Plano para Salvar Veneza. Jorge Sousa Braga. Sim. É poesia. Vês? Que bom. É a tua Professor cultura. Marcelo. A tua cultura não quer. Acredita que, como houve quem dissesse, sobretudo nas redes sociais, não se diz de tudo. Só uma nota, em 1755, isto é histórico, Sim. Marquês de Pombal também disse: ninguém me avisa! O alerta devia Então, ser vermelho. Ninguém me avisa! Foi a mesma coisa. Acredita que António José Seguro saiu beneficiado e que isto teve algum impacto na campanha interna socialista, João Miguel Tavares? Quer dizer, pós Lisboetas não foi bonito nesse dia as pessoas estarem todas de galocha na Baixa e ver António Costa Em Coimbra, se não me engano. em Coimbra, à varanda, a dizer PS. Não é as pessoas... Não é bonito Não é a as pessoas de dizer Galocha, são os restaurantes da Baixa alagados. todos alagados e ele Ele a estava dizer na varanda de um município e nem e a sequer era o dizer seu. eu segui tudo pelo e a dizer eu segui tudo pelo telemóvel. De facto, não é bonito. Não é bonito. Essa, aliás, é uma das razões, eu não sei se recordam, mas eu defendi que acho uma vergonha António Costa não ter suspendido o mandato enquanto andava em campanha eleitoral, porque é evidente que ele anda em campanha eleitoral e, portanto, as suas atividades como Mas suspendeu presidente... o mandato na quadratura. Pois, suspendeu o mandato naquela altura, O que é mas não verdadeiramente importante. que é importante, mas não na Câmara Municipal, e, portanto, isso fica mal. Agora, isso serve para salvar António José Seguro? Nada salva António José Seguro. António José Seguro a seguir. Nem o terremoto de Nem o terremoto. 1755 salvará António José Seguro. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se declara lacustre. O Ricardo Araújo Pereira confessa-se assanhado. Pronuncia-se assim, mas escreve-se com E. Com E. Assanhado. É uma senha com E. Quer falar do Espírito Santo ou do articulista? Da língua portuguesa em geral, de tudo, do Espírito Santo, Temos de do enquadrar articulista que defende o Espírito Santo, Há um articulista Exato. na imprensa semanal, o Expresso, que é Miguel Sousa Tavares, sim, que escreveu sobre o caso o caso do BES, do BES. e disse desta vez que o Banco de Portugal tem uma senha contra a família Espírito Santo. Mas escreveu com E. Escreveu com E. E a razão Não é- pela não é qual... uma gralha. Não é uma gralha e não é um erro ortográfico porque trata-se de um escritor. Aqui é que está a questão. Então pode ser fosse, estilo. Se fosse um erro ortográfico, até ficava mal nós Não pode trazermos ser isso para um aqui. efeito estilístico, Uma vez metafórico. eu acho que, sendo um escritor, ele sabe que senha com A é uma coisa, senha com E é outra. E, portanto, sendo que o Banco de Portugal tem uma senha com E contra o Espírito Santo, das duas uma. Ou tirou uma senha, como no talho, e está na fila para... O tiquê. É o tiquê, é um tiquê. Foi o BPN, agora é o BES, Agora depois há é o de ser o BES, Montepio. tem uma senha, é isso, e vai resolvendo esses casos. Ou tem uma senha, como nos espiões, as andorinhas voam para sul. E eu gostava de saber que senha é essa. Pode ser o título de um livro também. Pode ser um título, sim. Mas, agora, o que eu acho curioso neste caso é, durante muitos anos, Miguel Sousa Tavares não disse nada sobre o BES. E a justificação dele era, o senhor Como os ouvintes e espectadores do Governo de Sombra tem sabido. já sabem. Sim. A justificação era, eu não digo nada porque o dono disto tudo é meu familiar. E eu acho isso ótimo. Eu sou a favor de não se falar da família. Repare, o meu único problema é este. Vamos supor que a minha mãe tinha uma mercearia. Eu não falava da mercearia da minha mãe. Mas se calhar também me abstinha de dizer... Que a Azai foi lá Não, e... de dizer, há para aí 50 mercearias que vendem fruta podre. Esta mercearia vende fruta podre, esta vende fruta podre. Nunca falava da minha mãe. Mas todas as concorrentes da minha mãe, todas as semanas no Expresso, eu pumba, pumba, pumba.
Sendo que, passado anos desta atividade, descobre-se que a mercearia da minha mãe vende das frutas mais podres que há. Ora, quando se descobre que as frutas mais podres estão na banca da mercearia da minha mãe, eu começo então, eu que tinha jurado que não se fala da família, começo a defender a mercearia da minha mãe. E a dizer que a culpa é da Azai. Ia dizer que a culpa é da Azai, é do bicho da fruta. Ele no outro dia culpou o Ronald Reagan. Pelo descalabro no BES, culpa disto. Ronald Reagan também tem culpas aqui. Agora, a minha questão no meio disto tudo é, de repente, uma pessoa pensa, o Oliveira e Costa, o Vale Azevedo, eles não têm ninguém que os defenda na imprensa. Porquê? Porque cometeram, de facto, ilegalidades ou porque não tinham filhos casadeiros. Essa é a questão que eu... O João Miguel Tavares também escreveu sobre isso esta semana. Teve resposta? Não, ainda não tive resposta. Eu escrevi sobre isso, mas também aconteceu uma coisa. Eu escrevi sobre isso e chamei a atenção para o erro ortográfico. Se bem que neste verão toda a gente, não sei se repararam nisso, os leitores do Público repararam, toda a gente respondeu a João Miguel Tavares. Eu sou um colunista muito acutilante. É possível que Vladimir Putin responda a Rui Tavares, não, a João Miguel Tavares, se ele escreva. Eu sou um colunista muito acutilante, mas eu escrevi realmente sobre isto. Eu escrevi sobre isto, mas e depois estava a falar e chamei a atenção para o senha, porque ele escreveu senha, se calhar queria escrever senha. Mas e depois falei com o Carlos Vaz Marques e disse-lhe assim, realmente, há aqui um leitor que me chamou a atenção para isto e eu acho que ele tem razão. Eu não devia ter escrito aquilo, porque foi uma coisa de mau gosto. Não. Ele é um escritor. Não, é porque eu também... Aqui no Governo de Sombra digo treus e salsicha e não montes de calinadas e também me engano a escrever. Depois pensei, Miguel, tu és um borra-botas. Sim, eu sou um borra-botas. Ele é um escritor. Ele, como borra-botas, pode chamar a atenção. Diz tão pouco nos debates. Não é? Soutor é um borra-botas. Repara como eu estou a dizer isto para eu defender. João Miguel, tu não tens nada com o que preocupar. Tu és um borra-botas, homem. Agora, um escritor, quando escreve senha com E, ele está a saber o que é que está a fazer. Sim, mas acontece, era uma galha, não devia ter dito isso. Bom, mas isso em relação à questão do pormenor, em relação ao pormenor em relação à questão de substância, já está escrito, vão ler no Público, pronto. Exato, vão ler no Público, que é um belo artigo. Como é que se traça a fronteira entre aquilo que se pode escrever e aquilo que se deve calar, Pedro Mexia? A minha regra... Tese rapidíssima. A minha regra é de Miguel Sousa Tavares, mas mais abrangente do que a dele. Acho que não se deve comentar em público pessoas da família, nem pessoas com quem tivemos conflitos públicos. Então estás a... Olha. É uma regra. Mas espera aí, atenção. Com este comentário, deixa-me chamar a atenção. Com este comentário ele insultou Ricardo Araújo Pereira e arranjou um problema grave com o Expresso. Como é que faz o Ricardo Costa, pá? Houve 13... Então o Ricardo Costa vai ter que comentar o irmãozinho, pá. É um problema. Lá, Pedro. É um problema, aliás. Ele apresentou a admissão. Ele, aliás, apresentou a admissão. Se isso fosse verdade, mas o Vasco Polivalente não podia escrever. Não podia escrever. Mas o Vasco Polivalente não gosta da humanidade. Exato, exatamente. Mas eu acho que eu, como sabes, discordo dessa tua acho que tu tens como é que é? Por falar no Vasco Polivalente, lembram-se quando o Vasco Polivalente, depois de ter tido um enfrentamento com o Miguel Sousa Tavares, lhe dão um livro do Miguel Sousa Tavares para ele fazer a recensão. E ele achou que era pouco absorvente e muito rígido. Estranhamente foi essa a conclusão. E, portanto, eu acho que de vez em quando vêm à baila aqui pessoas com que eu já tive conflitos pessoais. Eu não falo delas, porque acho que, apesar de tudo, a pessoa tem uma... Tu é que perdes. Pronto, está explicada a senha, lá o que é, do Ricardo Araújo Pereira. Entretanto, o país espera o desfecho do confronto interno no PS e nós praticamente não temos tempo para isto. Não devemos de falar muito do PS na próxima semana, porque já vai haver líder quando fizermos o próximo Governo Sombra, mas só uma nota para o debate. Foi rasgadinho, Ricardo Araújo Pereira. Rasgadinho. Eu gostei do ponto em que António José Seguro diz cuidado com as companhias, António Costa. Eu tinha uma tia que dizia, faz falta uma tia que diga isso. Aquele teu amigo. Eu, quando os amigos... Eu sinto que o debate está elevado quando o argumento é as pessoas com quem tu te dás, pá. E é isso. O que é que lhe parece que vai acontecer na segunda-feira?
vai haver reconciliação ou cisão no PS? Eu acho que claramente António Costa vai ganhar. Ao contrário de outras pessoas, eu gosto de debates picadinhos, porque eu acho muito mais interessante do que estarem a discutir programas de governo e outro tipo de balelas, porque... E posso explicar. Nunca tinha ouvido ninguém verbalizar isso. Não, eu gosto de insultos. Sim, disso do que problemas políticos para cá e para lá. Eu não disse insultos. Disse debates picadinhos, porque mostram a inteligência das duas pessoas, mostram ali a firmeza e a energia que elas têm. E, portanto, não sei de lições morais de moral tuas. Não, exatamente. E isso mostrou, eu acho que mostrou claramente, ao contrário, muita gente disse que acha que o último debate foi empate e depois põe aquele ar enjoadinho. Ai, realmente foi muito picadinho, como se a política fosse uma coisa foi toda... Em que estabelecimento de enfim, exato. E eu não acho claramente que António Costa ganhou o último debate, acho claramente que ele vai ganhar as primárias. E também isso, como eu já disse aqui, acho que é bom para Portugal. Numa frase, o que é que se ficou a saber que ainda não se soubesse de Costa e de Seguro ao fim destes 2 meses e tal? O que sabemos agora sobre Seguro é que é um homem que tem a ferocidade, é um animal feroz, mas o animal é o Calimero. É o que nós sabemos. É o Calimero. Foi o que nós, foi, o animal o Calimero furibundo. É um Calimero furibundo. E no caso de Costa, como eu temia, destes debates e esta campanha, foi, como já lembrei no programa anterior, uma homenagem a Gertrude Stein, porque foi que Costa é melhor. Porque é melhor. Porquê? Porque é melhor. E eu estou de acordo que é melhor, mas porquê que ele é melhor? Porque é melhor. Porque é evidentemente decretos. Melhor. Exato. Mas já estamos nos decretos, o Pedro Mexia decreta ternura e carinho. Ternura e carinho. Houve um momento encantador nesta semana no Parlamento, numa comissão em que se discutia a reforma judicial, o mapa judiciário, suponho. O deputado José Magalhães filmou uma deputada do CDS, a deputada Teresa Anjinho, que depois contestou, e pôs no Facebook. E ela contestou, a deputada contestou evidentemente o facto de ser filmada. O José Magalhães alegou que o canal Parlamento filma as sessões e também as da Comissão e que, portanto, não, qual era o problema. A deputada respondeu a isso, que não é a mesma coisa haver um canal que as pessoas saibam que estão a ser filmadas, a ser filmado à falsa fé, e ele respondeu como só uma pessoa progressista e sem queiras parentes na lama, podem dizer. Falou da timidez suave da deputada e que ela gosta de ser tratada com ternura e carinho. Isto enquanto palitavam dentro. Portanto, foi um momento... O que tu dizes é que o Zé Magalhães fez... Tu gostas de carinho, é? Foi um momento Marialva do Parlamento Nacional. O João Miguel Tavares decreta justiça terrestre. Justiça terrestre porque o Vaticano mesmo, as forças do Vaticano decidiram prender, detiveram um arcebispo acusado de pedofilia. Ora, nunca tal aconteceu na história da Igreja e, portanto, parece-me que é um passo na direção correta que este novo Papa também está a dar. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta mais futebol. Mais futebol. E desta vez um decreto que traz material de apoio. Vamos já ver o material de apoio? Vamos a isso. Não, quero só dizer que decreto mais futebol, que além disso é um programa da TV24 onde tenho amigos e, portanto, mas decreto por causa disto. Vamos escutar. O meu nome é Jacinto Paixão, conhecido ex-árbitro. O que eu vou dizer a seguir destina-se a ficar gravado para a posterioridade caso me aconteça alguma coisa, a mim ou à minha família. Benfica Moreirense, empate, a uma bola, no dia 29 de fevereiro de 2004. O Porto entrou em contato comigo para influenciar o resultado do jogo. O Porto Estrela da Amadora, na época 2003-2004, é verdade que o Porto nos ofereceu raparigas, como era habitual fazer, tal como aconteceu no jogo Porto Académica 2002-2003. Portanto, as equipas inglesas, quando inicia a verdadeira Champions, que é a Champions a eliminar... São dois temas juntos, ambos sobre futebol. Este último tem a ver com... Este último não se apresentou. O outro era mais educado, apresentou-se. Chama-me Jacinto Paixão, mas eu conhecido ex-árbitro. Olha, vê lá se é para ler o teleponto como este senhor. Assim é que se lê o teleponto. Neste último, José Mourinho, depois de ter recriminado Jorge Jesus por não saber falar como deve ser, diz a frase, quando a Champions inicia. Ora bom, nós temos a palavra início, temos inicia, temos Inácia, que é um nome próprio. Inícia não existe. O que não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Lá está, o salpicão da perplexidade inchou esta semana quando vejo pessoas do futebol
a acusarem-se de não saber falar português. Que faz tanto sentido como escritores a dizerem uns aos outros: tu não jogas nada à bola. Epá, nunca vi. Ó, Lobo Antunes, tu não sabes fazer um remate de primeira. Não faz sentido estarem a dizer: tu falas mal. Claro que fala mal, são do bola. O outro é um senhor chamado Jacinto Paixão, que eu já tinha visto, pronto, as escutas eram flagrantes, mas há ali uma tecnicalidade que não permite que sejam aceites. Agora, este senhor, esta semana, o senhor que confessa crimes neste vídeo, esta semana foi absolvido. Isto significa que em Portugal não é corrupto quem quer. Isto é uma arte e nem todos podem praticá-la. O senhor confessou e o tribunal não chega para nós. Volta a tentar, meu amigo. É muito difícil, conseguir esse troféu. Desidério. Está concluída mais uma análise semanal, 2 a 8 dias, à hora do costume. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.